Tá, vamos lá. Agora começamos a gravar, então. Então, a ideia é a seguinte, ó, para essa SA que eu vou fazer para vocês essa semana, esse assunto que eu vou revisar hoje está bem tranquilinho, bem melzinho na chupeta. Então, quem está assistindo às aulas direto não vai se estressar. Então, a ideia é assim, ó, capítulo 10 fala de massa molar. Bem simples, ó, massa molar é isso aqui, ó. Por exemplo, ó, se eu tivesse aqui H2SO4 e eu pedisse para vocês calcularem a massa do H2SO4. Como assim a massa, professor? Massa do H2SO4. Vocês sabem que na tabela periódica, lá na tabela tem massas dos elementos. Por exemplo, ó, o hidrogênio tem massa 1, o enxofre tem massa 32 e o oxigênio tem massa 16. Só que o hidrogênio tem 2, o enxofre tem 1 aqui, ó, é H2, né? Como é que a gente fala, né? H2SO4. Então, o O tem 4. Então, fazendo essa continha aqui, daria 2 aqui, 32 aqui, 64 aqui. Somando tudo, vai dar 98. O que é esse 98? É a massa molar. Então, qualquer substância que vocês quiserem, vocês calculam a massa molar. Só precisa ter o quê? A tabela periódica na mão. Então, se eu colocasse aqui, vou imaginar aqui, ó, C6H6, que é o benzeno. Imagina lá o esponja falando para vocês do benzeno. É um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, é o benzeno. Como é que é a massa molar dele? Vai lá, pega o carbono na tabela, a massa dele é 12. Tem 6 carbonos ali, ó. Então, ó, 2 vezes 6, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. O hidrogênio lá na tabela tem massa 1. Aqui tem 6 hidrogênios, ó. 1 vezes 6, 6. Então, aqui vai dar 78. O que é esse 78? É a massa molar. A massa de 1 mol. É a massa de 1 mol de benzeno, C6H6. Então, massa molar é bem simplesinho. Então, quando eu falo a massa de 1 mol, vocês não podem imaginar que seja uma molécula, né? Imagina, os elementos químicos, eles são microscópicos, a gente não enxerga. Como é que eu vou ter C6, pegar um CO2 da vida, assim, ó. A gente respira, né, CO2, também junto com o ar atmosférico, vem oxigênio, vem gás carbônico. A gente aproveita o quê? Aproveita o oxigênio e devolve gás carbônico. Será que o CO2, qual é a massa molar dele? 12 do carbono, mais 16 do oxigênio, mais 16 do oxigênio, são 2 oxigênios, dá 44 gramas. Isso aqui é massa molar. Se eu perguntasse para vocês assim, ó, quantas moléculas tem aí? Uma só? Não, né, gente? Uma molécula só vai ter 44 gramas? Uma coisa que é microscópica, ninguém enxerga, uma molécula só não vai ter 44 gramas. Quantas moléculas eu tenho aqui dentro? Ó, a pergunta é essa. Quantas moléculas tem aqui dentro? Quantas moléculas tem? Tem 1 mol de moléculas. Não tem uma molécula só, tem 1 mol de moléculas. Por isso que a massa disso aqui é massa molar, porque é a massa de 1 mol de molécula. Sim, professor, mas deu na mesma, né? Quantas moléculas tem nesse 1 mol? Quantas são? Aí vem aquele númerozinho de Avogadro, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Esse é o número de Avogadro. Avogadro. A minha avó falava que o advogado dela não era advogado, era o avogado. Não era o Avogadro, não. Era o avogado dela. Avogadro foi o cara que disse para nós isso, ele calculou isso para nós. Para ter 1 mol de gás carbônico, eu tenho que ter quantas moléculas? 6 vezes 10 na 23. Aí vai dar 44 gramas. E se eu mudasse aqui, eu vou mudar para H2O. Pronto, eu vou trocar aqui, ó. H2O. Então, eu vou na tabela periódica, eu pego quem? A massa do hidrogênio, que são 2, ó. 2 hidrogênios. Pego a massa do oxigênio, que tem 16. 16 mais 1 mais 1, 18. 18 gramas é a massa o quê? Que massa que é? Massa molar. Ou seja, a massa de 1 mol. Quantas moléculas de água tem lá dentro? 6 vezes 10 na 23 moléculas. Se eu trocar aqui o H2O, trocar por CaCO3, carbonato de cálcio, calcário, eu vou na tabela e pego lá, massa de quem? Ó? O cálcio é 40, carbono é 12. Quem mais que tem ali? Tem oxigênio, oxigênio, oxigênio. Ó. CaCO3. É só somar a massa dos elementos. Somando tudo vai dar 100 gramas. O que são esses 100 gramas? 100 gramas é a massa de 1 mol de CaCO3. Quantas moléculas tem lá dentro?
6 vezes 10 na 23. Perceberam que o número de moléculas é sempre o mesmo? Ah, professor, mas como é que a massa pode mudar? Né? A massa vai mudando, ó. Era 44, passou para 18, passou para 100. Por que a massa vai mudando e o número de moléculas é o mesmo? Fácil de explicar. A diferença está no tamanho das moléculas. Se eu pegar, por exemplo, ó, H2, para deixar bem claro, ó, se eu pegar um monte de moléculas de H2, um monte de moléculas de H2, um monte, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de H2. Beleza, o H2 ó, é uma molécula pequenininha. Por quê? Porque a massa dele é pequena, vai dar só 2 gramas. Né? Então, eu vou ter 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de H2. Só que são moléculas pequenininhas, elas vão ficar assim, ó. Moléculas bem pequenininhas, juntinhas, 6,02 vezes 10 na 23 moleculinhas de hidrogênio. Agora, se eu pegasse O2 e colocasse dentro de um balão, até ter 1 mol, ó, 1 mol, botei aqui 1 mol de moléculas de oxigênio, 1 mol. Então, eu vou ter aqui 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de oxigênio. Vai na tabela periódica, o oxigênio tem massa 16. Vezes 2, ó. 16 vezes 2 vai dar 32 gramas. Só que essas moléculas de oxigênio são mais gordinhas, elas são maiorzinhas. Ó. Então, eu vou ter 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de oxigênio. Eu não vou desenhar esse número todo aqui, é muito grande. Então, o número de moléculas é o mesmo, só que o tamanho delas é maior ou menor, dependendo da massa de cada um. Mas o número de moléculas é sempre o mesmo. Então, quando alguém perguntar para vocês assim, ó, eu tenho 1 mol de bolinha de gude, quantas bolinhas tem? 6 vezes 10 na 23. Ah, eu tenho 1 mol de estrelas no céu. Ah, quantas estrelas tem? 6,02 vezes 10 na 23. Ah, eu vou mandar para o meu amor 1 mol de beijos. Quantos beijos eu mandei? 6,02 vezes 10 na 23 beijos. Então, isso está bem direitinho ali no capítulo 10 do livro de vocês, que é a constante de Avogadro, massa molar. Aí no capítulo 11, fala das leis ponderais. As leis ponderais são as leis de massa. Leis de massa. Então, se eu fizesse uma continha assim, ó, essa reaçãozinha aqui, ó, N2 mais H2, flechinha, NH3. Primeira coisinha que a gente precisa fazer aqui é balancear. O que é balancear? É equilibrar a reação. Como assim equilibrar? O número de átomos antes tem que ser igual ao número de átomos depois. Se a gente olhar rapidinho aqui, já percebe que não está igual, né? N2, N. Não está igual. H2, H3 não está igual. Então, o que a gente faz? A gente coloca números na frente dos compostos até equilibrar isso. Então, olhando assim, ó, N2, eu ponho na frente aqui um 2N, ó, pronto. O N eu já equilibrei. Isso chama-se balanceamento por tentativa. Então, eu tenho aqui agora, ó, 2 vezes 3, eu tenho 6 hidrogênios. Então, eu venho aqui na frente e coloco um 3, ó, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Então, o balanceamento por tentativa, ele é muito fácil. Basta o quê? Basta colocar números na frente para equilibrar. Então, Lavoisier, que é um deles, um dos dois autores de lei de massa, um deles era o Lavoisier e o outro era o Proust. Dois autores, dois cientistas de lei de massa. Leis ponderais. Sempre lembra assim, ó, lei de conservação da massa é do Lavoisier. Lei das proporções fixas definidas é o Proust. São duas leis ponderais, leis que dizem o quê? A massa tem que ser conservada. Não fala que o volume tem que ser conservado, não fala que mol tem que ser conservado, não fala que molécula tem que ser conservada, ele fala que massa tem que ser conservada. Então vamos ver aqui, ó. Se a gente olhar aqui nessa reação, está escrito assim, ó, 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 e vão produzir o quê? 2 mols de NH3. É o que está escrito aqui, ó. 1 mol desse reage com 3 desse, produzindo 2 desse. Estão vendo que 1 mol mais 3 mol dá 4, aqui só tem 2?
A lei de Lavoisier não é lei de conservação de mols, é lei de conservação da massa. Eu já comentei com vocês, ó, quando eu tiver um gás, ó, qualquer gás, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, nós já vimos isso, ó, conservação, ó, lei, ó, condições normais de temperatura e pressão. Temperatura é 0 grau centígrado e pressão é 1 atm. Então, essas são as condições normais. Vocês lembram do zero absoluto? Não é 25 graus. 25 graus é temperatura ambiente. Então, aqui, ó, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Aparece no livro 22,7, não tem problema, tá certinho também. Aqui são 3 vezes 22,4 litros. Lógico, são 3 mols. Aqui tem 2 vezes 22,4 litros. Vocês estão vendo que o volume não se conservou? Mas não é lei de conservação de volume, é lei de conservação da massa. Se eu pegar assim, ó, 1 mol de qualquer substância tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Aqui eu tenho 3, ó, 3 vezes 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Aqui tem 2 vezes, ó, cada mol tem 6,02. Então tem 2 vezes 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Está vendo que o número de moléculas não foi conservado? Mas não é lei da conservação das moléculas, é lei de conservação da massa. Agora eu vou chegar onde eu queria. Ó. Olha só. N2, vai na tabela periódica, pega a massa do N, é 14. 14 vezes 2 dá 28. Aqui tem o H. O H na tabela tem massa 1. 1 vezes 6, 6 gramas. Somando esses dois aqui, ó, 28 mais 6 vai dar 34 gramas. Lavoisier disse que a massa tem que ser conservada. Então aqui, ó, NH3, ó, são 2, ó, 14 vezes 2, 28. O H, ó, 2 vezes 3, 6. 1, que é a massa dele, vezes 6. 6, 28 mais 6, 34. Vocês estão vendo que a massa foi conservada? Ó, 34, 34. Isso é lei de Lavoisier. Numa reação num sistema fechado, a massa é conservada. Isso é a lei de Lavoisier. O que dizia o Proust é das proporções. Olha só, agora que interessante. Ó. Se eu tiver 1 mol desse reagindo com 3 desse, eu vou produzir 2 desse. E se eu dobrar? Se eu colocar aqui 2 mols, o que é lógico, óbvio? O que é óbvio? Que eu tenho que colocar aqui 6, não é o dobro? 1 para 2, 3 para 6. E eu vou produzir quanto? 4. Ó, 4 aqui. Ó. Dobra tudo, lógico, se eu dobrei um reagente, é como fazer um bolo. Se para fazer um bolo eu preciso de 2 ovos, para fazer 2 bolos eu preciso de 4 ovos. Se você dobra um ingrediente, você tem que dobrar todos os ingredientes. E vai dobrar o produto. É uma receita de bolo. Bem tranquilo, bem simples assim. Então, a lei de Lavoisier é a lei da conservação da massa. A massa antes tem que ser igual à massa depois, num sistema fechado. Já a lei de Proust é a lei das proporções. Ó. Se eu tenho 1 mol para 3 para 2, e eu dobrar esse aqui, eu vou ter que ter o dobro desse aqui, eu vou ter que ter o dobro desse aqui. Se eu colocar metade de um, eu vou ter que colocar metade dos outros todos. É a lei de Proust. Isso são as leis ponderais que aparecem no capítulo 11. Aí lá no capítulo 12, aparece a estequiometria, ou cálculo estequiométrico. Então a ideia lá no capítulo 12 é a seguinte, ó. Se eu tivesse uma reaçãozinha, vamos pegar uma reação bem simples aqui, ó. H2 mais O2, flechinha, H2O. Assim, uma reação bem simples, só para a gente brincar um pouquinho. Aqui está dizendo que eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 2. Aqui tem 2 oxigênios, aqui só tem 1. Então eu preciso fazer o quê? O balanceamento, equilibrar. Se eu colocar um 2 aqui, eu tenho 2 oxigênios. Ó. Fechou? Só que agora eu tenho 4 hidrogênios. Então eu venho aqui e coloco 2. Pronto, eu fechei o hidrogênio. A minha reação está equilibrada, ela está balanceada. Fechei. Pronto. Lei de Lavoisier. Lembra? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Um sistema fechado. Então, se eu tiver a equação balanceada, a massa vai ser conservada. Então, eu poderia perguntar o seguinte, olha só. Se
reagirmos, vamos botar aqui 40 gramas de hidrogênio, qual a massa, separar um pouquinho esse A aqui para não ficar aparecendo a massa, né? Qual a massa de água produzida? Pronto, uma questãozinha bem simplesinha. Se nós reagirmos 40 gramas de hidrogênio, qual é a massa de água produzida? Então vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Se reagirmos, quem é o hidrogênio? Ó? 40 gramas desse cara. Onde é que eu botei 40 gramas? Embaixo do hidrogênio. Porque ele fala aqui, ó, 40 gramas de hidrogênio. Aí ele pergunta o quê? Qual a massa de água produzida? Qual a massa de água produzida? Eu botei embaixo do H2O. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Se aqui em cima tem massa, embaixo tem que ter massa. É uma regra de 3, as unidades têm que ser iguais aqui, ó. Então aqui tem 40 gramas de hidrogênio, embaixo tem que aparecer massa de hidrogênio. Vocês estão vendo que tem 4 hidrogênios aqui, ó. 2 vezes 2, 4. O hidrogênio tem massa 1. 4 vezes 1, 4 gramas. Aqui eu quero achar a massa de água. Então eu preciso colocar embaixo o quê? Massa de água. Se eu peguei a massa do hidrogênio aqui, para colocar aqui, eu vou pegar a massa da água aqui e vou colocar aqui, ó. Bem simples. Então, ó, massa da água, eu já calculei agora há pouco, era 18, né? Então, 2 vezes 18 vai dar 36. Agora a gente faz uma conta assim bem rapidinho, ó. Lembra da lei das proporções? Lei de Proust? Ó, 4 produz 36. 40 vai fazer quanto? 40 não é 10 vezes mais? Não dá para fazer um cálculo de cabeça? Ó. Se 4 produz 36, 40 vai fazer 360. Se quiser botar na calculadora, pode, mas é só fazer a regra de 3 assim, ó. 4 vezes x, 40 vezes 36. Está pronta a continha. Eu vou mudar, vou fazer um outro enunciadozinho. Vamos pegar uma outra reação aqui, dá para inventar bastante reação aqui. Vamos fazer mais... Vamos pegar uma continha mais difícil um pouquinho. Deixa eu ver. Qual a massa de amônia produzida na reação de 224 litros de H2 na CNTP. Aí tem que aparecer a reação, senão vocês não conseguem fazer. Ó. N2 mais H2, flechinha, NH3. Ó, apareceu a reação. Aí ele pergunta, qual a massa de amônia produzida na reação de 224 litros de H2 na CNTP? E agora? Ai, professor, tem que fazer o balanceamento primeiro. Lógico, a primeira coisa a fazer é o balanceamento. Então, vamos lá. N2, nós já fizemos antes, ó. 2. 2 vezes 3, 6. 3. Então, aqui a minha reação já está balanceada, está equilibrada. Essa é a primeira parte. Agora, o que o enunciado pede? Ó? Qual a massa de amônia produzida? O que essa palavra produzida quer dizer? Que é antes da flechinha ou depois? Lembram? Reagentes. Aqui é reagente. Onde é que está o produto? Aqui, ó. Produto. Quem vai ser produzido? O produto. Então, aqui, ó. Qual a massa de amônia? Botei o X ali. Na reação de quem? 224 litros de H2. Pronto, eu botei o 224 aonde? Ó, embaixo do H2. Agora ficou tranquilo. Ó. Então eu tenho aqui X vezes... Vou fazer a conta já, né? Estou fazendo a conta já. O que eu vou fazer agora? Ó? Se aqui em cima tem massa, embaixo eu preciso colocar o quê? Massa. Então eu vou pegar a massa do NH3. Ó. O NH3 a gente já calculou. Ó. 14 mais 1 mais 1 mais 1 dá 17. 2 vezes 17. Então, onde é que eu peguei o 14, 1, 1, 1? Lá da tabela periódica. Se do outro lado eu tenho litros, ó, isso aqui é um gás, está na CNTP. Então, 1 mol
de qualquer gás, ó, de novo, 1 mol de qualquer gás, 22,4. 1 mol. Mas eu tenho 3 aqui, ó. 3 mol, 22,4. Aí, fazendo a continha agora, a regra de 3, multiplica em x, né? Ó. X vezes 3 vezes 22,4 igual 224 vezes 2 vezes 17. Aí, isolando o x, se for pegar aqui, vamos pegar aqui uma calculadorinha rapidinha. Ah, professor, vai pegar a calculadora. Claro que eu posso pegar. 24 vezes 2 vezes 17. Vocês estão em casa, por que não pode pegar? Dividido por 22,4, dividido por 3. Vai dar 113. Então, x, 113 gramas. Pronto, ó. 113 gramas. Então, fiz a continha, multiplica isso aqui em x, ó. X vezes 3 vezes 22, 224 vezes 2 vezes 17, está a continha aqui. Esses dois aqui estão multiplicando, passa para lá, dividindo. X igual a 113. Essa é a massa de hidrogênio, de amônia produzida. Posso fazer outro? Claro que eu posso. Vou fazer outro exercício diferente aqui, ó. Vamos pegar aqui um outro exercício. Isso tudo está no capítulo 12, lá do livro de vocês. E precisa do capítulo 10, precisa. Precisa do capítulo 11, precisa. Tudo vai chegar no capítulo 12. Então, vou imaginar um outro enunciado aqui, ó. Qual o volume de CO2 na CNTP produzido na queima de 228 gramas de gasolina. Pronto. Qual o volume de CO2 na CNTP produzido na queima de 200... Ai, como é que é, professor? A reação vai aparecer para vocês, ó. C8H18 é a gasolina. Queimar tem que estar reagindo com oxigênio. Toda a combustão produz CO2 e água. Então, apareceu assim o exercício para vocês. Agora, a primeira coisa que faz, balanceamento. Tem que balancear. Ó, C8, 8. 18, como é que eu faço esse 2 virar 18? 2 vezes 9. 2 vezes 9, 18. Então, agora eu tenho, ó, 8 carbonos, fechou. 8 carbonos. 2 vezes 9, 9 vezes 2, 18. 18 hidrogênios. Fechei esses dois. Agora falta fechar quem? Falta fechar o oxigênio. Então, vamos ver, ó. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 1, 9. 16 mais 9, 25. Como é que eu faço esse 2 virar 25? 12. 12 vezes 2 dá 24. 13 dá 26. Não é 12 nem 13. 12 e meio. Pronto. Fechou o oxigênio também. Ah, professor, pode ficar número quebrado assim? Pode, qual é o problema? Não é balanceamento, a questão é sobre estequiometria, cálculo estequiométrico, claro que pode. Então vamos lá. Ele pede assim, ó, qual o volume de CO2? Onde é que eu botei o X? Embaixo do CO2. Qual o volume de CO2? Produzido aonde? Na queima de 228 gramas de gasolina. Pronto. Só pode ser aquela gasolina, né? Isso aqui é oxigênio, então essa aqui é a gasolina. Tá, agora o que eu vou fazer? Se ali em cima eu tenho massa, embaixo tem que ter massa. Se for na tabela periódica, pegar lá C8H18, somar tudo aqui, ó, vai dar 114 gramas. Eu já fiz de propósito o valor dobrado aqui, para a gente não perder tempo fazendo conta. Ó. Então eu tenho aqui, ó, 8 vezes 12, 1 vezes 18, somando vai dar 114. Aqui aparece litros. Ah, então lá, lembrou? 1 mol de qualquer gás na CNTP, 22,4 litros. Mas eu não tenho só 1 mol, eu tenho 8. Então aqui eu vou botar um 8 na frente. X vai ser, ó, X vezes 114. Ó, multiplica assim. 228 vezes 8 vezes 22,4. O X vai ser, ó, como é que faz a continha? 228 é o dobro de 114, né? Aqui, ó. Então, 22,4 vezes 8, 4 vezes 8, 32, 1, 3, 2 vezes 16, 17, 18, 19, vai 1 vezes 8, 16, 17, vezes 2.
2 vezes 2, 4, 9, 18 ainda, 7, 14, 1, 15, vai 1, 2 vezes 1, 2, 1, 3. 358,4 litros. Pronto, é só uma continha matemática. Até aqui, depois de daqui para baixo, a regra de 3 é matemática, né? Até a primeira parte ali, balanceamento, tudo ainda é química, mas aqui é a regra de 3. Então, a estequiometria, ela é bem simples. Então, para a aula de hoje, a gente vai avançar um pouquinho na estequiometria e falar um pouquinho sobre rendimento de uma reação. Como assim, professor? Rendimento da reação. Vocês acham que todas as reações que acontecem na natureza, ou as artificiais, né, que são feitas pelo ser humano, elas têm 100% de rendimento? Estranho, né? Vocês sabiam que o motor do automóvel tem um rendimento de 25% a 30%? A queima da gasolina, do álcool ali, libera muito calor. Muito do rendimento dessa combustão é perdido aonde? Perdido no atrito dos pneus com o chão, do carro com o ar, das peças internas do motor. Muito, muito, muito no calor. Então, o rendimento dessa reação ela é de 25% a 30%. Se a gente conseguisse melhorar esse rendimento, um carro seria mais econômico. Por isso que um carro elétrico é mais econômico, porque ele não tem combustão, ele não perde no calor. Uma lâmpadazinha dessas lâmpadas de LED hoje, elas são muito mais econômicas, por quê? Porque elas não perdem energia na forma de calor. 5% de calor, 95% é luz. Por isso que elas são muito mais eficientes. Então, a eficiência é uma coisa que está lá na reação química, não tem jeito. Outra coisa que acontece muito é o rendimento. Assim, eu vou pegar um produto que não seja puro. Imagina que eu vou trabalhar com uma mercadoria que não seja 100% pura. Na natureza não tem esse grau de pureza. O ser humano que consegue refinar até ter 100%. A natureza não tem isso. Então, o grau de pureza influencia na reação e a eficiência da própria reação influencia também nessa reação. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos imaginar uma reação bem simples aqui para a gente começar. Como é que vai aparecer o enunciado para vocês? Ó. Então, se reagirmos 40 gramas de H2, será produzido, deixa eu ver, 40, 36 gramas de água. Qual o rendimento? Qual o rendimento? Sim, professor, mas ele já deu a massa que ia ser produzida? Já? Aí que está barato. Ó. Quando aparecer uma coisa assim, o cara está dizendo ó, que ele reage 40 gramas desse e produz 36 gramas desse. O que é para calcular? Ele já deu os dois, né? Ele não pediu para calcular esse, nem pediu quanto precisa desse, ele já deu os dois. Ele quer o rendimento. Então, o que vocês vão fazer ó, nesse caso? Tira esse 36 e deixa lá. Bota um X aqui. Você vai calcular esse valor para ver se dá 36. Se você achar 36 exatamente, o seu rendimento é 100%. Se você achar 40, deveria produzir 40, mas produziu 36, então não é 100%. Ah, você calculou aqui, deu 50, deveria produzir 50, mas só produziu 36, então o rendimento não é 100%. Então o segredo é esse, ó. Se ele pedir rendimento, ele vai ter que dizer quanto produziu, ó. A partir de 40 gramas, produziu 36. Você vai checar se é verdade. Você vai calcular os 36. Simples, ó. Então, aqui, ó, tem que balancear a reação. Aqui tem 2, aqui tem 2. 1 aqui, 1 vezes 2, ó, 2 vezes 1. 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênio. Então, aqui, 4 gramas deveria produzir 36. Certo? 4 gramas deveria produzir 2 vezes 18. Mas eu não tenho 4, eu tenho 40 gramas. Então, o meu X deveria ser 360 gramas. É o que deveria ser produzido. Então, eu vou escrever isso aqui. Ó. Vou apagar aqui o enunciado, por quê? Porque já está gravado lá, já está salvo lá. Eu vou escrever o que é esse 360. Ó. 360 gramas.
o que deveria produzir. Isso aqui é 100%. Pronto. Agora, quanto é que produziu? 36, né? Produziu apenas 36. Ah, é, né, professor? Isso aqui é o que produziu. Que ele falou, ele podia ter dito que produziu 40, produziu 100, 200, sei lá, mais que 360 não ia dar, né? Que 360 é o máximo. Então, tu vai ter X%. O X aqui vai dar 10%. Então, isso aqui o que que é? É o rendimento, ou a eficiência. Eficiência. Então, imagina assim, ó, você recebeu lá do seu patrão uma ordem assim, ó, você tem 10 metros de tecido, sei lá, estou chutando aqui, para você fazer 20 camisetas. Estou chutando. O teu rendimento de 100% vai ser quando? Quando você fizer as 20 camisetas com aqueles 10 metros, 20 metros, sei lá. Se você fizer 9 camisetas. Ah, era para fazer 10, né? Era para fazer 20, eu fiz 18. Era para fazer 20 camisetas, eu fiz 19. Então você tem uma perda ali, um rendimento que foi quebrado. Ah, mas por que eu ia estragar a camiseta? Não, você não vai estragar de propósito. Você perdeu porque de repente tinha um furo na malha, você perdeu porque a estampa ficou mal feita, você perdeu porque a costura ficou torta, alguma coisa. Mas sempre vai ter uma perda. Agora, para você calcular essa perda, você precisa saber o quê? Quanto produziu. É como a escola dizer assim, ó, lá no final do ano a nossa aprovação no vestibular é de 90%. Como é que eles sabem disso? Eles têm que esperar sair o resultado do vestibular. Quando sai o resultado, eles vão dizer, ó, dos nossos 100 alunos, 90 passaram. Então, é 90%. Dos nossos 110 alunos, 80 passaram. Então, 80 em 110, aí vai dar uma conta. Mas eu tenho que ter a resposta. Não adianta. Eles podem até projetar assim, ó, como é que vai ser 100%? 100% se todos passarem. Quanto é que vai dar menos? Aí tem que esperar o resultado sair. Então, eu vou fazer mais um exercíciozinho ainda. Vou fazer agora um de pureza. Ah, como é que seria isso, né? Vou fazer uma com a porcentagem de pureza aqui, ó. É bem fácil também. Trabalha do mesmo jeito. Só que vamos fazer um exemplo aqui. Vamos botar assim, ó. Qual a massa de CaO produzida na reação de 110 gramas de CaCO3, vou fazer isso aqui direitinho aqui, ó, CaCO3 com 90% de pureza. Aí vai aparecer a reação. CaCO3, CaO mais CO2. Aí apareceu essa reação para vocês. E agora, o que faz? Do mesmo jeito que fez antes. Ó. Vamos lá, eu tenho aqui, ó, 110 gramas de CaCO3. Qual é a massa de CaO? Quanto vai produzir aqui? Qual a massa? Ó, qual a massa de CaO produzida na reação de 110 gramas de CaCO3? Tá, mas ele não falou que tinha 90% de pureza? Sim. Calma, deixa para o final. No final a gente faz essa continha do 90% aqui. Ó. Deixa guardado, esse número aqui é importante. Faz a conta normalzinho. Ó. Aqui eu vou ter 100. 100 da onde? Desse cara aqui, ó. Cálcio mais carbono mais 3 oxigênio dá 100. Aqui do outro lado, eu tenho massa também, ó, X gramas, então eu vou ter 56, que é o cálcio 40 mais 16 do oxigênio, ó, capítulo 9. Então aqui eu vou ter o X, que vai dar um pouquinho mais do que 56. Deixa eu pegar aqui assim. Vou pegar a calculadora? Claro que vou. Imagina se não vou. Então eu tenho aqui, ó, 110 vezes 56 dividido por 100, vai dar 61,6. Então, aqui deu 61,6 gramas.
Tá, professor, mas isso aí não é a conta final. Não, essa não é a conta final. Por quê? 61,6 gramas, se o meu reagente fosse 100% puro. Vocês concordam que aqui dentro desse 110 não tem só CaCO3, tem uma sujeira ali, uma impureza. Então aqui, ó, se fosse 100% seria 61,6. Mas não é 100%, ó, então eu vou fazer o quê? 90% vai produzir X. Ó, porcentagem embaixo de porcentagem, não vai trocar isso aqui é regra de 3, é matemática, né? Então eu tenho 61,6 vezes 0,9, 55,4. Então vai dar 55,4 gramas. Pronto. Então essa não é a resposta, é essa aqui, ó. Essa é a resposta certinha. Vou sublinhar até em vermelho aqui. Ó. Por quê? Agora estou considerando a pureza de 90%, ou 80%, ou 70%, qualquer valor que colocar ali, fecha essa conta tranquilo. Então, deixa eu ver o que nós temos aqui. Já está fechando o nosso tempo aqui. Então, a ideia, minha gente, é bem essa aí, capítulos 10, 11 e 12. Aí eu vou preparar para vocês uma SA e uma lista de exercícios para vocês assistirem, resolverem e poderem tirar uma nota boa na SA, porque a ideia é essa. Quem faz a SA sempre tira nota boa. Só aqueles que não fazem, tá? Tem aqueles que não fazem, vão fazer o quê, né? Fica aberto lá um monte de tempo, a criatura não faz. Então, beleza, galerinha? Era o que nós tínhamos por hoje. Se alguém tem alguma dúvida ali, Maria Júlia, Pérola, Cauane, Beatriz, Sara, deixa eu ver quem mais. A Isabela, Jackson. Tchauzinho para vocês. Até a próxima. Tchau, professor. Obrigada. Tchauzinho. Obrigado por você ter vindo aí. Obrigado. Deixa eu só Tchau, dar professor. um tchau aqui. Tchau. Avisa para a galera que não está assistindo aula aí que eles estão perdendo a matéria em primeira mão. Avisa eles lá que vai ter uma SA, daqui a pouco eles não sabem nem de onde é que veio, né? Beleza? Tchauzinho para vocês.